Começou mais um Lute Central. Estamos reunidos de novamente. Viajamos no tempo e espaço. Porque hoje a gente vai falar... Quem estava no último episódio, quem assistiu o último episódio, poderia, se fosse inteligente o suficiente para pegar as minhas dicas... Porque foram dicas boas. Nossa Senhora. Eu pegaria. Fácil. Tava simples. E eu acho que o título dessa vez não entregou tanto. Não entregou tanto. Quer dizer, entregou sim. Se a pessoa pegasse o Google Tradutor... Ia conseguir chegar. Porque a gente nomeou de Doutores Quem? Porque hoje a gente vai falar sobre... Doutores. Quem? Who. Vamos falar de Doctor Who. Essa série britânica que começou em 1963. 1960. O que eu estava fazendo em 1963? Nem nascido era. Nada. Nem meu pai era nascido ainda. Nem minha mãe era nascida. Pois é. Então, minha avó não sabe o que é Dr. Who, estava na roça. Essa série de 1963, que se tornou um fenômeno mundial, foi criada por 3 pessoas, pelo Sidney Newman, grande Sidney, C.E. Weber e Donald Wilson, que não era um pato desse. Não era um pato. E que conta a história de um viajante do tempo que é nomeado de doutor. Isso. E esse viajante, ele não é humano. Ele se transveste de humano. E ele viaja através da tarde. Antes tarde do que nunca. Que é baseada em uma cabine telefônica dos anos 1960. Exatamente. A mesma que eu falei que o Superman entraria para se trocar. Exatamente. Uma das coisas que faz o Dr. Who ser especial é a questão de regeneração. Isso. Que é pelo fato dele ser alienígena, que a gente vai discutir daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre essas regenerações dele. Sim. O que é legal também, por quê? Porque traz aquele... Toda entre aspas, temporada, mas toda transformação dele é novidade. É sempre novo. E é permitido no universo. Uma vez que ele regenera, né? Ele pode regenerar. Sim. Isso faz com que o fã não tenha estranheza. Faz com que que eu falei em episódios anteriores, que o Chris, do Thor, não tem esse problema, que é ficar cansado de um personagem. Exatamente. E agora, como é que faz um novo Thor? Não faz, né? Se fosse em Doctor Who, poderia ter. Imagine o ator do Thor como Dr. Who. Poderia acontecer. E isso é uma das coisas que a série mais traz de novidade. Além disso, o que ela traz com glamour também é essas viagens no tempo. Porque ela trabalha, vamos falar de viagem no tempo? Vamos. Ela trabalha com a linha contínua. Então, o tempo ele não pode ser alterado, ele é imutável. E outra coisa, inspirou muita gente a escrever histórias, fazer filmes, séries. Então, é uma série que criou um leque muito grande de novas produções. Exatamente. Que tem como base Viagem no Tempo, que é o seu tema principal. E não só viagem no tempo, viagem espacial. Porque ele vai para outros planetas. Ele também atua fora do planeta Terra. O que, enquanto a gente estudava sobre, me lembra Guardiões da Galáxia. Mochileiro da Galáxia. Mochileiros das Galáxias. Guardiões também. Os Guardiões vão para fora do planeta. Mas mochileiro, o Doutor Who com certeza é um mochileiro da galáxia. E eu acho que em algum lugar da tarde ele tem uma toalha. Ah, com certeza. Não, várias. Várias. Para vários usos. E é por isso que a série é muito mais do que só uma simples série de TV. Não é só vamos ocupar um tempo de TV. Não é só ocupar um tempo de TV. Se tornou um marco cultural e transcende gerações, milênios. Lança de milênios. Passou pela virada do milênio. Passou pelo bug do milênio. E sobreviveu. E é uma série que, por mais que a gente tenha episódios agora, se a gente assistir os episódios antigos que ainda estão disponíveis, é uma série que passa, sim, no crivo dos 10 anos. Passa no crivo dos 10 anos. Afinal de contas, já são mais de 50? São 60. 60 anos. É uma senhorinha. É uma senhora. E convenhamos, não é uma senhora, é uma coroa. É uma coroa. Uma bela coroa. Uma bela da coroa. Ela ganhou da rainha. Quem diria, hein? Que a rainha assistia e a rainha não sobreviveu para ver o fim.
E lembrando isso, a Rainha não vai ver o filme de One Piece, né? Porra! A Rainha não vai ver. Mas a gente não sabe muita coisa sobre a série. Porque o que a gente tava falando tá escrito no roteiro. Tá aqui, ó. A gente faz deverzinho de casa. Para falar um pouco mais sobre Doctor Who, essa série icônica. Trouxemos pra cá uma fã. Que pra gente é a maior de todas as que a gente conhece. Não conheço outros. É uma que Fãs defende de Doctor Who. Apareçam. Porque no nosso ciclo tá faltando. Tá faltando Doctors. Ruvians? Ruvianos? Vamos traduzir esse aí. Não, Ruvianos em inglês. Ruvianos em português. Ou os quem? Os quem? Quens, apareçam quens. Os mundos. Nossa, o mundo dos quens. Então nós trouxemos uma melhor que Homem-Formiga e o Kang é os quem. Nós trouxemos uma Ruviana maravilhosa que vou até tirar largar o tal que tem que ir enumerando, né? Vou te emprestar meus dedos. Cantora, apresentadora, tá pouco. Podcaster. Tem um fator legal. Esse aqui? Mãe. Esse é um fator legal. Não é? Ser mãe. Ser mãe. Esposa. Esse é outro fator legal. Não é? Porque eu convivo com a minha mãe. Só que você tem uma convivência maior com outra pessoa, que não é sua família. Sim. E aturar alguém que não é de sua família... É pesado. Eu acho que eu já me perdi aqui, peraí. Mãe. Não, eu falei cantora, apresentadora, podcaster, mãe, esposa, musicista, compositora de mão cheia, locutora, poetisa, que teve exposição. Tá tendo exposição. Não, mas eu não sei se vai, porque o povo vê, né, depois. Poetisa com exposição. Teve um que locutora de rádio. Eu acho que a gente precisa fazer um episódio para contar a vida dela. É pedagoga. E tem isso, né? Ainda tem a formação de faculdade, de pedagogia. Eu acho que era para tentar organizar tudo isso. Ela precisou fazer pedagogia para poder organizar a própria vida. Conseguir alocar tudo. Alocar tudo. E essa pessoa, além disso tudo, é nossa amiga. Atura a gente. Atura a gente. Foi minha colega de trabalho na televisão. Ela cometeu o pior erro da vida dela, que foi o quê? Casar. Aí você fala, o pior erro foi o casamento? Não. Casou com nerd. E não foi esse erro. O erro dela foi ter convidado você para ser padrinho. E você para ser padrinho. E eu como padrinho. E foi aí. Nós dois. E foi aí. Eu que fiz isso. Não tinha outra forma de ter outro primeiro convidado a não ser ela. Não tinha outra que forma de fechar isso um aqui. Mês. Não tinha outra forma de fechar o primeiro mês do Lud Central. É graças a ela. Então, gente, vai rolar aqui a mágica da edição. Bem? O cenário vai mudar. Sentaremos pela primeira vez. Não é? Não é? Pela primeira vez a gente ficou 1 hora em pé. Amém. Não ficou, não. A gente não ficará. Não ficará 1 hora e meia em pé. Então, meu povo, é com muito prazer que a gente recebe hoje Júlia Rodrigues para poder conversar com a gente sobre Doctor Who, a série que a gente sabe que é o amor da vida dela, que ela ama essa série muito, ela sabe pra caramba, e a gente... Será que sabe? Porque temos surpresa para ela. Será que ela sabe tudo sobre Doctor Who? Aqui você sabe, você já está acostumado, só semana passada que a gente não teve. E agora tem nome. Temos nome desse quadro. Finalmente temos o nome. O Quiz Battle vem aí. E você vai poder acompanhar isso tudo logo após os reclames do Plim Plim. Que não é só a vinheta que vai passar. Vamos embora. E para fazer esse tema, que é maravilhoso, que eu não vi... Para apresentar esse tema grandioso, que a gente acabou de falar sobre ele. Mais velho que nós dois juntos. Do que nós todos juntos. Nós todos juntos. Não é não.
Não é não? Dá 90, Não, a gente passa dos 90. Graças a Deus, não é tão velho assim. Minha matemática tá ruim, hein? Não, eu te perdoo, tudo bem. Mas em questão de tempo para você maratonar, é um adolescente ainda. São só 17 horas de maratona direto, sem comer, dormir no banheiro, nem nada. Da nova fase, você diz. Não, inteiro. Inteiro? Tudo? Tudo. Tem 17 certeza? horas. Com 70 anos de série. Até 2021. Mas isso sem contar todo o material de spin-off, tá faltando da série. Ah, tá. A gente tinha que trazer uma pessoa que, pra gente, é especialista hoje. A nossa Vocês especialista. estão ruins disso. Porque a gente não sabe. Bulhufas. Nada. Aquilo que a gente falou antes é roteiro. É roteiro. Nossa equipe de roteiro É maravilhosa. está entregando. Né? Mas a primeira pergunta, Jô, é o seguinte. Quando que você conheceu a série? Eu conheci a série em 2011 e 2012. Foi, por acaso, estava passando na TV aberta. E eu tava... Todo mundo assistindo Supernatural. Aí eu fui cair em Doctor Who. Foi por acaso. Eu tava assistindo alguma coisa, não lembro o que estava assistindo. E aí começou os comerciais mesmo. Foi mudando de canal. E aí eu vi um negócio diferente. Que isso? Eu nunca vi. Aí parei pra ver. Record? SBT? Não, se eu não me engano, era Rede Minas. Rede Minas. Rede Minas, TV Brasil, alguma coisa assim. E para quem não sabe, antigamente a gente assistia série na TV. Gente, sabe essa caixa que vocês usam para assistir série nos streamings? Ela serve para colocar uma antena e aí tem gente que manda um sinal, sabe? Produz conteúdo. Ao vivo? Ao vivo, existe, Tipo, serve, tá fazendo agora. funciona, Tem exatamente. Tem gente apertando o botão para fazer funcionar. Exatamente. Vocês não conhecem, mas funciona até hoje. Se você colocar uma antena na televisão, tem uma entrada lá atrás, se você pesquisar direitinho, você vai achar e vai conseguir assistir um negócio sem internet. Funciona sem internet, algo interessante. Só precisa da antena. E era uma coisa que a gente não sabia como acompanhar. Como é que acompanha a série? Não acompanha. Não acompanhava, você assistiu o que estava passando. Quando A gente tava acompanhava naquela época, era Supernatural, toda madrugada no SBT passava 3 ou 4 episódios. Sim. E fora de ordem. Fora de ordem. Fora de ordem. Era maravilhoso. A gente não acompanhava. Então, Não. O único que tinha uma sequência era Superboy, que passava todo domingo à tarde, todos os episódios na sequência. E aí acabava a série, recomeçava de novo. ficava assim, ó. E rodava a temporada atrás de temporada. Era. A mesma temporada passou 10 milhões de Gente, vezes. vocês precisam colocar uma câmera filmando a reação da produção, pelo amor Já de Deus. falamos isso. Tá no planejamento. Muito bom, velho. Você vê o que a gente passa aqui. É difícil gravar olhando pra ele, não é? Se gravar é difícil, ainda ao vivo. Ao vivo, eu concordo que a gente vai ficar divagando aqui por horas, olhando a cara dele. É muito bom. Aí a gente fala qualquer coisa contra Harry Potter, ele já acha ruim ali, ó. Olha, gente, não, precisa de uma câmera. Essa camisa foi Precisa. escolhida a dedo. Essa aqui foi escolhida a dedo. Pra irritar. Porque já dava muito Grifinória, muito privilégio daquele lado de lá. Tava mesmo. Ele já tá ligando pra JK ali, ó. Olha lá. já pegou o pano de Ele chão. passa um pano. Fazer Mas o quê, né? voltando ao tema. Sim, vamos lá. Doctor Who, você conheceu lá em 2011. Foi. Desafiando. Depois você conheceu... 2011 estava começando a internet. A gente fez um retrospectivo no último programa, porque a gente falou sobre Netflix e tudo mais. Foi mais ou menos a época que a Netflix surgiu, com um serviço de streaming e começou a bombar. Mas eu não tinha. Internet, Eu internet tinha- era um negócio mais difícil para... A Netflix não tinha, acho que nem mal tinha no Brasil ainda. Eles foram em 2013 para América Latina, a América do Norte, para Canadá. para o Canadá. Então, Não, nessa época a gente tinha internet. Mal não, era mal YouTube. Pirate Bay. Tinha uns sites piratas também, que a gente assistia. E eu sempre gostei de coisas diferentes. O que é fantasia, é ficção científica, é mitologia. Rádio pirata. Esse programa era bom. Para quem não sabe, vai lá no episódio do Piqui com Doce de Leite. Justamente. No episódio de Gisele, que você vai entender por que da Rádio Pirata. Mas eu sempre gostei desses assuntos diferentes. E é tanto que chamou minha atenção quando eu vi. Eu acho que o episódio que estava passando no primeiro dia que eu assisti era um episódio com Shakespeare, porque Doctor Who tem isso, de pegar a história
e contar a história como se tivesse acontecido algo muito doido que o doutor que arrumou, que reorganizou os fatos ali. E aí, eu estava assistindo, se eu não me engano, era um episódio de Shakespeare e tinha umas bruxas. E aí, tinha umas bruxas. E aí eu fiquei assim, que isso? Eu gostei muito desse negócio. Eu preciso... tá vendo? Foi lá, Harry Potter, lembrou Harry Potter. E aí, eu gostei muito e assisti o episódio até acabar. Tava bem no início quando eu comecei. Assisti o episódio inteiro. E aí, quando acabou, lá falava, né, amanhã, e passava um pedacinho, né, um trailer do episódio do dia seguinte. E aí eu fiquei, eu preciso assistir, amanhã de novo. E, nesse inteirinho, eu fui pra internet. Fui procurar sobre. Quando eu assisti, já estava na segunda fase, né, era a segunda fase, que recomeçou em 2005, e já era o segundo doutor. Então, já tinha passado aí uma temporada com Christopher. Já era a terceira temporada desse... Você já foi lá achar. O episódio é o Código Shakespeare. É isso. Eu não lembro os nomes dos episódios. Da terceira temporada da nova... segundo doutor. Do segundo doutor. E o segundo doutor, a gente vai falar muito dele. Gente, ele é maravilhoso. Ele ficou 5 anos no papel. Ele é incrível. Ele é um cara... Ele ficou muito conhecido fazendo o Killgrave, de Jessica Jones. Ele roubou a cena. Não, total. Ele fez também aquela série, que eu não vou lembrar agora, que ele é o diabo e tem o outro cara que faz o anjo, que está na Terra, que é muito boa também. É uma série que fez muito sucesso. Eu assisti. Não é Lucifer. Não. Eles são antagonistas, mas eles se odeiam se amando, sabe? É um anjo, um demônio, mas é muito legal. São 2 irmãos. E a série é muito boa. E ele fez muito sucesso nesses papéis, mas antes deles, ele fez Hamlet também. Sim, ele é um cara... Inclusive, eu acho que ele saiu de Doctor Who porque ele não estava dando conta de agenda de Doctor Who com Hamlet. Ele é a Academia Britânica, né? É um cara... Vamos falar de Harry Potter? Vamos falar de Harry Potter. Se a gente pegar os próprios filmes de Harry Potter principalmente a série de Harry Potter que vai vir, 99% dos atores serão britânicos. Sim. Então, a Academia Britânica é gigante. É gigante e a gente tem aqui só uma pontinha do iceberg, né? A gente não tem noção da profundidade. Como muitos atores brasileiros, a gente tem aqui produção brasileira e lá fora eles conhecem pouco, do mesmo jeito funciona ao inverso, né? Exato. A gente conhece pouco do que eles produzem. O David Tennant, ele é maravilhoso, gente. Ele ficou de 2005 a 2010. E aí, quando eu conheci, já estava na terceira temporada. Ele fez A Hora do Espanto. Tem muito filme, ele produziu muita coisa. Broadchurch. Não sei nem falar isso, não. É difícil mesmo, a gente joga os nomes. É o tal do Embromation, né? Mas A Hora do Espanto é um filme de 2011 que foi famoso também. A Hora do Espanto sim. Então, ele já estava, assim, num lugar legal, então foi uma boa escolha para o papel. Ele foi ótimo. E a gente estava falando em off, antes de começar o programa, a gente falava do quanto que o pessoal reclama das escolhas do ator que vai interpretar o doutor. Mas eu acho que isso é porque todo mundo quer outro Tennant, entendeu? Todo mundo quer outro dele. É o problema de você ter um grande ator ou alguém que atuou tão bem, que pegou tanto personagem para ele, que qualquer um vai ficar na sombra. Tem gente que acha que ele é o primeiro da nova fase. Não é. Antes veio o Christopher, que ele ficou uma temporada só. Foi só o ano de 2005 que ele ficou. Eu nem lembro por que ele saiu. Mas quando ele saiu, que o David Tennant entrou, roubou tanto a cena que ficou por 5 anos. E o pessoal adotou ele de um jeito... Eu acho que quando você pesquisa Doctor Who lá no Google, as primeiras imagens que aparecem são dele. Porque o pessoal até hoje, quando vai retratar Doctor Who, usa a imagem dele, fala dele, que não dá para dissociar a imagem dele de Doctor Who, não tem jeito. A gente comentou sobre novos atores, a gente até comentou um pouquinho sobre o fim dessa doutora que estava, que foi veio muito por conta de rating, por conta da comunidade, né? A comunidade nerd, a gente falou isso no primeiro episódio. Antes de terminarem as gravações, já estava se falando da saída dela, porque tinha imagem dela numa gravação chorando. Sim. E aí muita gente falou que era o episódio final, mas não era.
era justamente porque ela fala com tanto amor do papel. Ela fala, porque, gente, a gente aqui gosta de Dr. Who. Quer dizer, eu, né? Vocês não assistiram ainda, saiam de perto de mim. Mas a galera que conhece, os rubianos que estão aqui assistindo, pesquisaram Dr. Who, pesquisaram Dr. Who e acharam esse vídeo aqui. Gente, a gente que se entende, que gosta de Dr. Who, que é viciado em Dr. Who, quando você começa a assistir, você vai ver. Você é o cara que maratona. Eu te conheço. Você vai enlouquecer com Dr. Who. Alguma empresa de filme, por favor, Pelo amor de Deus. coloca todas as temporadas pra gente poder maratonar. São só 17 horas. Só, coisa pouca. Não, e Me dá 24 horas no seu sistema de filme que eu resolvo. Pronto. Mas a gente que gosta de Dr. Who entende só um pouquinho do sentimento da galera que é realmente britânica, porque é tão cultural de lá, faz parte deles, faz parte do... Todo mundo lá conhece Dr. Who, sabe? É um negócio... É quase que sagrado. Como a gente estava falando aqui em off também, é de uma rede que eles assistem como se fosse a BBC, a nossa Globo. A BBC é um negócio... Dr. Who para os britânicos é a malhação que deu certo. Exatamente! É a malhação que deu certo. Não tinha uma comparação melhor. Não tinha. Na verdade, Malhação deu certo por um tempo. Até acabar. Até acabar, sim. Mas Dr. Who chegou a acabar e voltou. Porque então, vou associar. Não, vai voltar Malhação, não. Vou além. Será que volta os meninos da Capricho também? Misericórdia. Vou além na minha comparação. Colinos da Capricho todos são gays. Meu Deus. É a prova. Frederico De Vito. Todo mundo. Lindos também. Mas vou além na minha comparação de Dr. Who com Malhação. Uhum. Toda vez que eles vão pegar um fim de uma temporada, de um doutor, ou no caso de Malhação de um ano, renova todo mundo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a diferença é que ela é melhor. Dr. Who, gente, é porque não dá pra começar a explicar Dr. Who assim. Dr. Who é isso? Não dá. Porque é um universo. Mas eu acho que pra nós brasileiros, é uma coisa que a gente teve. Que mudou tanto. Que teve, até perdurou por muito tempo, fazendo o mesmo esqueleto, foi Malhação. Algo... tem outra coisa. Não. Eu acho que realmente seria o mesmo peso. É um negócio que todo mundo conhece. É um negócio que quem gosta da rede de televisão principal deles, que é a BBC. Exatamente. Grande BBC. Sim. E a BBC começou a investir em séries, eu não lembro o ano, não lembro o nome da TV que eles estavam concorrendo. Eu sei que esse boom das séries que veio lá antes de começar a Dr. Who, surgiu uma nova emissora, e a emissora estava trazendo novidade. Uhum. E aí o público, a BBC começou a decair. E aí eles ficaram assim, o que nós vamos fazer? Porque aí, a BBC é uma rede estatal, né? E isso tem um peso, que vamos colocar aqui no Brasil, seria o Canal Brasil. Sim. Que o pessoal não assiste tanto porque não tem tantas produções. Sim. Ou TV Cultura, que foi muito assistido, mas devido às novelas, séries, todo mundo foi migrando. Espaço. Porque antigamente a TV Cultura aqui tinha Castelo Rá-Tim-Bum. Que é algo que a gente... Olho na gaita e no vocal. Eles continuam até hoje. Tem. Mas o Castelo Rá-Tim-Bum tinha uma pegada de produção, que é o que a gente estava falando. A Rowling copiou Rá-Tim-Bum. Quê? Sim. Oi? Não. Tem até hoje. Tem até hoje. Ela é quase zero, Cocoricó? Por quê? Ele que fazia tudo. Que barato. Que por um acaso ele é a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum. Isso eu sei. Isso eu sei. Que legal, que interessante. Mas tem Cocoricó até hoje, enfim. Mas a gente... O que eu estava falando é a questão de ter uma rede estatal e que começou a produzir um conteúdo mais direcionado, né? E que, querendo ou não, tem esse lado, como a gente estava falando antes, esse lado educativo. Só que tem que levar em conta também, não pode levar o mundo estatal para o que a gente conhece como... É diferente. Como aqui, porque eu sei na França, não sei como é nas outras partes europeias, mas lá eles não têm TV aberta. Então, não tem a variedade de coisas que a gente tem na TV aberta para a gente, para lá é pago.
Uhum. Então, tipo assim, é um estatal? Mas tem uma renda, custo. é diferente do que a gente conhece. Tem- É diferente do que a gente o conhece. investimento é maior, né, por causa O disso. investimento é maior por conta Aqui, disso. por exemplo, fica difícil para a TV Brasil e para a TV Cultura produzirem conteúdo, porque eles precisam tirar dinheiro de onde? De onde a gente vai tirar dinheiro? E aí por isso que a gente parou de ter tanta produção como Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, né? Que O Castelo Rá-Tim-Bum, que é outra coisa que é outra também. coisa, sim. que são elementos da nossa cultura, como o Dr. Who é da cultura Se tornou britânica. cultural. Ele surgiu, aí teve esse boom, né, da BBC. Começou a produzir muita coisa para segurar a audiência e para trazer gente nova também, para conter aquele declínio. E aí, quando começaram a produzir, estava muito legal e tal. Eles tinham um programa, que eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que tinha alguma coisa a ver com o Jukebox, o nome do programa. E tinha um jogo, e depois do jogo tinha esse programa, que eu acredito que é musical por causa do nome. E entre os dois tinha um buraco. Aí eles precisavam de produzir alguma coisa, mas pelo horário tinha que ser uma produção bem família, algo de preferência até educativo. E aí o produtor, à época, chamou a equipe, falou, gente, me mostrem ideias, porque a gente precisa fazer alguma coisa para tapar esse buraco. E aí ele gostou de uma ideia que trouxeram para ele. Ele tinha muito essa veia da loucura, né, de falar sobre viagem no tempo e tal. E aí quando trouxeram Nerd. essa ideia, é um nerd já. E aí quando surgiu essa ideia, ele adorou. E aí eles trouxeram começaram a filmar, mas no início era um intuito tão somente ser educativo. E aí, eu não lembro, porque eu não consegui assistir as primeiras temporadas. São 26. São 26 temporadas. Muita gente... A gente está falando de temporadas que lançaram na década de 60. 70, não, Dr. Who assistiu a transferência, né, de preto e branco para colorido. As primeiras temporadas são todas em preto e branco. E muitas delas, muito material foi perdido, inclusive, pela própria BBC. Eu estava lendo um documentário um tempo atrás. Nossa. Que muita coisa se perdeu, porque, a princípio, eles não era um produto assim, gente, isso aqui vai durar muito tempo, vai dar muito dinheiro, vai ser o carro-chefe da emissora. Um fator também que naquela época era produzido em película, e película estraga, não tinha mídia digital. Sim, e muita coisa estragou e muito produto se perdeu. Então, o que existe hoje, eu sei que muita gente é dificílimo de encontrar, e carérrimo, comprar os DVDs, esse material que tem, né, das temporadas antigas. Então, eu nunca assisti trechos, coisas que algumas pessoas acharam ou disponibilizaram no YouTube, em sites por aí. E aí a gente eu acabei não tendo tanta referência dessas temporadas anteriores. Foram 26 temporadas até finalizarem. Ele foi lançado em 1963, em 1989 foi encerrada. Mas, a princípio, ela era muito educativa. Era falando mais de guerra. Aí tinha coisas... Né, aí tinha coisa de geografia, coisa de ciência, coisa de biologia, e vírus. Era mais simples. A verba também não era... Era um Tibi-Peroni. Era... A verba não era significativa. Então, se você pega até as primeiras temporadas da nova fase, os efeitos são toscos. São bem toscos. Mas eu acho que isso criou uma identidade para a série, porque, querendo ou não, muitas das vezes a gente vê conteúdo sobre Dr. Who e sempre o efeito ele parece tosco. Sim. Apesar de até os mais novos parece ser tosco e é de propósito. Não, aí você compra a ideia, né? É porque, pelo que se a gente acompanhar a questão do Dr. Who, do tempo que veio, a gente pegar produções antigas da nossa cultura nerd, a gente pegar Star Trek, principalmente Star Trek, que eles têm que focar muito em efeito prático, porque não tinha tecnologia. A edição que tem não tinha hoje. Tecnologia. Então, é efeito prático. Então, produções que levam isso, eles tendem a permanecer com muito efeito prático. Sim. Por quê? Porque, primeiro, reduz custos. Segundo, agiliza a produção. E não causa tanta estranheza. Porque você pegar se o Dr. Who, por exemplo, tiver um episódio que tem que ter um ser que vai fazer contato com pessoas reais, esse é todo desse jeito, vai ser diferente. She-Hulk,
Vamos pegar Star Wars, aconteceu Star Wars isso. aconteceu. Depois de um tempo, o George Lucas resolveu fazer remaster, né, e colocar Sim. efeitos Já visuais. Sim. E ficou horrível. Já vi. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Sim. Não no próximo, num próximo. Num Em episódio algum. futuro. Porque a gente precisa falar disso. E eu acho que isso ajuda na produção até hoje, porque, por exemplo, até hoje eles usam o mesmo modelo da tarde. Sim. Então é muito mais fácil você reformar o que existe do que você criar algo totalmente diferente. Boa tarde. Vamos falar. No final da É tarde. muito pequenininha, não vai pegar. Vai. Coloca na outra câmera, produção. Ela geralmente é azul. Eu vou pra trás no canto total. Cobre o rosto de Annie. Aê. Isso Essa aí. daí. Essa daí. E temos também o quadrinho. Essa é a Tardes. Antes tarde. Não, no final. Não, é uma cabine telefônica antiga. Dos anos 60. Ela é dos anos 60. Todo mundo conhece ela vermelha, tá, gente? Hoje ela é Pode vermelha. voltar pra outra Mas câmera, ela é dos produção. anos 60. Por que a Tardes é assim? A Porque Tardes ela tem tá um perdendo circuito. o sol, né? Aí fica mais escuro. Tardes, nossa. Ó, fiquem com Deus. Adorei. Meu Deus, muito ruim. Pensando na questão técnica, se eles queriam usar a chroma key verde, colocar ela azul funciona, porque na hora de fazer o recorte funciona bem. Isso é um fato. Facilitou a vida deles. Isso. Mas é porque ela tem um circuito que se chama circuito camaleão, que a intenção da Tardes é que ela se disfarce onde ela parar. Por exemplo, ela parou dentro de um templo na Grécia Antiga, ela ia ficar parecendo um pilar e aí ia passar despercebida. Só que aí quebrou, esse circuito quebrou, e ele sempre, vocês vão assistir, vocês vão ver que volta e meia tá o doutor pendurado em algum lugar consertando alguma coisa da Tardes. Eu já vi. Só que ele não quis consertar porque ela quebrou no modo cabine telefônica e ele gostou. E por isso ficou sendo a Tardes do jeito que ela é. E, detalhe, toda vez que ele regenera, a Tardes também regenera. É como se a Tardes fosse viva. Tá legal. Quase, ela tem personalidade. Às vezes ele programa ela para ir para um lugar e aí ela, na verdade, ela fala assim, não, ela não fala, né? Mas assim, ela vai para outro Ela lugar. escolhe. Para quem gosta de referências a mais ou menos essas produções novas, temos Legend of Tomorrow, que foi encerrada aqui. Temos uma máquina que viaja no tempo, que também é viva. Acho que bebeu um pouco da fonte. Talvez. Mas Mas Star Wars tem o próprio cara lá do Star Wars, que anda com o grandão, o Chewbacca. Ele ama a Falcon dele. Ele, não importa o que aconteça com a Falcon, ele conserta a Falcon para continuar andando nele. É o mesmo princípio. Tem muito disso, né, na ficção, de personagens que amam muito algum elemento e fazem de tudo para manter esse elemento por muito tempo. Sim. Nas minhas anotações aqui, Uhum. tá falando que a Tarde é maior do que Aí por esse dentro detalhe é do que por maravilhoso. fora. Porque pensando numa cabine telefônica, caberia uma pessoa. E o doutor, ele sempre tem um companheiro, que é chamado de companion. Às Não é vezes isso? mais de um. Pois é. Como que todo mundo viaja? Então, Desde a cabine telefônica. todo mundo, todo companion, quando ele vai... Porque a gente tem que falar de uma coisa, tem que falar de 100 para contextualizar. O doutor viaja na Tardes. E a Tardes, ela é uma máquina do tempo, ela é uma nave. Só que ela está disfarçada. Então você olha, você vê só uma cabine, mas ela é gigante. Então quando você abre, ela é muito maior por dentro do que aparece por fora. Todo companion chega, aí quando ele fala assim, vem, entra, aí a pessoa fica, é uma cabine antiga. E aí quando entra, leva, é maior por dentro. Aí tem uma companion, se eu não me engano, é a Donna, que é a companion do... Ela é companion do David Tennant. Acho que era do David Tennant. Aí ela fala, nossa, ela é menor por fora. Aí ele fica assim, por que todo mundo fala ao contrário? Por que você falou desse jeito? Ele entra em parafuso. Mas tem muita referência na cultura pop de Doctor Who. Eu sou aquela fã que fica assim, falando de Doctor Who. Eu tava lendo Como Eu Era Antes de Você, assim que lançou, muito tempo atrás. Aí tem, em um dos livros, eu não lembro se no primeiro ou no segundo, tem alguma coisa de Doctor Who. Eu fiquei assim,
Deus, falaram de Doctor Who. Mas tem muita referência a TARDIS, ao Doutor. E a TARDIS tem episódio que alguém tá caindo, a TARDIS estaciona, tipo, no ar, de lado, com a porta aberta, e a pessoa cai numa piscina. Tem uma piscina dentro da TARDIS. Tem um monte de... as pessoas querem se disfarçar, tem muitas roupas de vários períodos. Isso é importante porque viagem no tempo, né? Pra se adequar. Então tem tudo dentro da TARDIS. Tudo bem que, pelo que eu entendi, o doutor é um alienígena, né? Que tem o poder de regeneração. Isso. Ele é um alienígena que veio do planeta de Gallifrey. Eles são uma raça de senhores do tempo. E ele se regenera, ele engana a morte, tá? O poder deles é enganar a morte. Mas por que eles regeneram? Por que eles enganam a morte? O primeiro doutor começou a ficar velho. E aí, na verdade, né? Ele já começou a gravar velho. E aí ele não queria mais gravar. Eu não sei se ele não dava conta, estava cansado. Eu li também que eles não esperavam tanto sucesso da série. Exatamente. Exatamente. Eles tinham que continuar a série, ele estava velho, talvez ele não queria continuar, e gente velha fica doente. Você não vai matar para fazer um cozido com a galinha dos ovos de ouro. Não dá. E aí eles falaram, não, a gente tem que dar um jeito. Alguém teve a brilhante ideia de regeneração. Então, como ele é alienígena, ninguém vai criticar. Ele é alienígena. Quando ele está quase morrendo, o corpo dele tem uma artimanha para enganar a morte. Ele regenera todas todas as células dele, que é um processo muito doloroso, muito sofrido. E aí essa regeneração faz com que ele vire outra coisa, outra pessoa com outra personalidade. É como se ele realmente virasse outra pessoa com as memórias antigas. Às vezes um pouco alteradas, a gente pode falar disso também. Isso fez com que a gente tivesse 14 doutores ao longo desses... 14 doutores. E a gente está caminhando agora, quem sabe, para o 15º. Eu vou dar spoiler. É porque nessa 12ª temporada a gente teve... É 12ª ou 13ª? É tanta coisa, é tanto conteúdo. Temporada. Nessas últimas temporadas. Da primeira até a... nessas últimas temporadas, muita coisa foi revelada. Até porque o doutor tinha um número X de regenerações. E aí, de possibilidades. Ele estava chegando na última regeneração, agora depois da Jude. A Jude seria a última regeneração. Eu já estava entrando em desespero por causa disso. Tava todo mundo assim, será que vai acabar agora? Até porque a série está no Guinness como a série de ficção científica mais longa que é gravada até hoje da história. E lucrativa. Que agora em novembro, aliás, ela comemora 60 anos. 60 anos de série, cara. É muita coisa. Em dezembro? Novembro. Em novembro a gente revisita Doctor Who. Exatamente. Vamos falar das novidades. Um episódio especial do Doctor Who, conhecendo o Doctor Who agora. Sim. Vai ser mais produtivo o bate-papo. Vocês vão estar mais empolgados. Coloca a produção para assistir, por favor. Nem que seja amarrado. Gente, não, mas... A produção vai amar aquela porra. Vai, com certeza. Não. Entende? O Incável? Né? Já pensou? O Doutor Maromba, velho. Nada. O Doutor Maromba, bonitão. Lindo, maravilhoso. E ficou bem. Maravilhoso. Mas já teve. O Sherlock já teve um crossover de Doctor Who com Sherlock Holmes. Que foi interpretado por Benedict Cumberbatch. Maravilhoso. Doutor Estranho. Sim. Eu assisti alguns trechos desse também. Na época não tinha nenhum streaming. Até é difícil achar. A gente que consome Doctor Who no Brasil tem muita coisa. No meu caso, que não falo. Então foi quando ela conheceu. Foi quando... o episódio foi em 2012. Ele já estava... O Cumberbatch já estava fazendo a série do Sherlock. Não, depois ele veio a ser o Sherlock. Depois que ele veio fazer a série. Ele foi o Sherlock nesse crossover. E depois ele voltou a ser o Sherlock. Esse, pra mim, é um charme de Doctor Who, de visitar a história. Ele não tem episódios só históricos, sim, claro, porque tem episódios também que ele vai salvar raças alienígenas. Então, tem coisas assim surreais que não é tudo inventado. É literalmente a série do Mochileiro das Galáxias.
É basicamente isso. E às vezes ele ouve algum chamado, às vezes alguém tipo liga para Tardes e aí ele atende e vai. Às vezes à tarde sente alguma coisa e vai também. O telefone da tarde atualizou. Ele toca, o de fora toca, acredita? Porque tem no lugar onde tem esse letreirinho, o telefone toca. Eu não sabia, aí teve um episódio que do nada tocou a fã. Que legal isso. Alô, James Gunn, faz um crossover com o Superman, a pessoa? Nossa. O Superman, ele quer fazer um Superman novo, aí do nada o Superman está viajando pela Europa, ele tem que salvar a Europa, ele entra, peraí, tá porra, não é? Seria maravilhoso. Que louco! Eu ia adorar. BBC, por favor. Gente, Vamos. ia ser incrível, velho. Que fosse uma ceninha só, não precisava de muito. E o doutor dessa temporada é o Henry Cavill. Nossa. Por favor. Gente, Seria gente. genial. Não, Entreguei o ouro, hein? Tadinho, gente. Viajou. Mas ia ser seria um bom. bom roteiro. Ia ser maravilhoso. Não, a gente entregou um roteiro BBC. inteiro aqui pra BBC. BBC, a gente sabe que vocês estão assistindo. Imagina, se eu não me engano, o principal escritor de Doctor Who saiu da BBC, é o Stephen Moffat. Inclusive, ele matava as pessoas sem dó. Que Triste. Assim como Tolkien, Martin. Sim. Aí já era a chance dele ser contratado para descer, né? Já juntava fazer umas coisas loucas, né? Aí ia melhorar descer. Nó. A gente já tá lá. Verdade. Flash tá aí, gente. Nossa, tô bora. doida pra assistir. Mas enfim, Estamos vamos voltar. ansiosos. Inclusive, estreou ontem The Flash, gente. Vocês viram o trailer semana passada, estreou ontem. Uhum. O bom que tá gravando, eu posso não conversar e arrumar e depois volto. Mas é muito difícil conversar nós três, que a gente vai para outros rumos. Mas o melhor do programa foi até uma coisa que o pessoal já falou, é que é justamente isso, que a gente prende justamente pelo fato de não ser linear, a gente abrir o leque para um monte de coisa. É linear, não ser linear. Do nada ele começou a dançar Macarena, gente. Vocês vão ganhar dinheiro com os cortes desse menino. É sério. Vamos colocar a câmera para gravar ele, sem ele saber. Sem colocar na live por enquanto. Que aí vai pro... Que vai pra Apoia-se. Se você não sabe, o Apoia-se tá aqui. Esse menino é a minha versão masculina. Apoia a gente. E vamos começar com essa divulgação. Já não tinha nada planejado. Para quem estiver com a gente no Apoia-se, terá vídeos exclusivos da nossa produção. Olha, essa cara dele já é perfeita para ir para lá, a gente. câmera tem que ficar aqui. Tem que pegar as reações dele. Ele é um meme ambulante, cara. Pior que é verdade. As reações dele são muito expressivas. A Globo tá te perdendo, garoto. Não, porque ele ia olhar pro ator, ia fazer essas caras pro ator no meio da cena. Nossa, Exatamente. Coisa mais fácil. Ó, vamos voltar. A gente estava falando do crossover. A gente falou assim, que estava na regeneração, que a gente chegou no fator. Sim. Podia ser um Henry Cavill, porque existe a possibilidade, existe um possível novo doutor aí, que já está causando controvérsia. Sempre causa. E a dúvida sempre que causa. tocou era próximas temporadas, por quê? Porque estava tendo esse problema de estar chegando no número mágico de transformações. Pois é, o que acontece? Quando ele chegou no número máximo de transformações, aí ele vai para um chamado, para um lugar, ele vai resolver um mistério lá, um lugar, e ele acaba encontrando uma pessoa, uma outra mulher, que aí é aquele ponto que a gente fala dessas regenerações, mas isso é o que a gente sabe. Porque lá, a doutora, né, que é a Judy, encontra uma mulher e fala assim, eu sou doutora. Ela fala, não, eu sou doutora. Não, eu sou doutora. Aí fica nessa. E aí uma fica... Homem-Aranha. Exatamente. Aí elas ficam tentando competir e, por fim, elas realmente, ambas eram doutoras. E aí fica no ar aquela coisa de que já houveram outros doutores que a gente não sabe. Então, que foram apagados da memória dela. Então pode ser que é o limite de transformações o HD de memória dele está acabando. Não, está corrompido. Está corrompido? Corrompido, foi proposital. As memórias foram retiradas de uma maneira proposital pelos senhores do tempo de Gallifrey, que até então tinha sido destruída,
Porque no doutor, né? Que bom que- O doutor de 2013, o John, se eu não me engano o nome dele, o John, ele é um cara mais velho. Ele traz, cara, o ator fenomenal. Ele traz aquela cara de guerra, sabe? De sofrimento, de Sim. tragédia. É necessário, né? Entrega tudo. E aí ele é um senhor muito da cara de guerra, assim, sabe? Ele se fala, eu sou guerreiro e tal. E aí ele vê a destruição de Gallifrey. Então, por isso que ele sempre fala em todo canto que ele vai. Não, eu sou o último da minha raça, porque ele foge. Ele pega a tarde e foge. E aí ele tem muita vergonha, ele se acha um cara indigno, um fugitivo de guerra. Achamos uma motivação. Sim, e aí ele quer salvar as raças, quer salvar todo mundo, porque ele não salvou a raça dele. Mas aí é que tá. Eu não posso dar esse spoiler, não. Isso aí, não. Aí encontra, Gente, aí a doutora encontra com a outra Isso. doutora, Encontra outra doutora. Revela revela que revelações. existem outros Revela doutores, revelações Revela maravilhosas. revelações bombásticas. Revela revelações bombásticas, como o Matheus bem disse. E aí a gente entende que podem haver novas regenerações. Gente, eu queria tanto falar isso. Mas eu não Mas- posso. Mas fica aí. fiquem abertos. Ai, Fica tem aí. que assistir. Provavelmente terá uma nova temporada. Não, sim, não, mas depois Isso. dessa que eu assisti já tem a 13ª. Se eu não me engano, esses são os episódios finais da 12ª. É porque tem Aham. tanto conteúdo de Doctor Who que eu vejo tanta coisa que eu me perdi. Eu não sei mais o que é o que, quem é quem, onde que é onde. Não sei. Tá precisando de uma nova regeneração. pra falar disso. Já tá corrompido aqui também. Mas aí a gente descobre isso, que as regenerações elas vão continuar porque existe aí essa possibilidade. Ele tá furando o olho dele, eu não tô entendendo. Esquece. Não dá pra gravar, gente. Põe pra fora, produção. Ele já brincou com laser. Ele tem não um pouco para. de TDAH, não tem? TDA. 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 Porque não dá, Ah, mas gente. Imagina. É TDA mais isso aí. Deve ter- imagina a questão, são 2 TDA Convivendo. convivendo. Que vida difícil a de vocês, né? Mas aí a gente tem essa questão de que já foi pré-anunciado um novo doutor. É. Pra- Eu não sei falar o nome dele. Deixa eu falar daqui. Aqui eu falo. Você não tem vergonha? Nikut Gatwala. o- Enikut Gatwa. É isso aí. a cutícula de goiaba. O senhor Cutícula. Que Será o nome? por acaso Era o Eric. é o cara que eu falei no primeiro episódio. Sim. Quando eu falei de que os nerds estão se tornando opressores em alguns pontos, Sim. foi nessa questão. De que a última doutora sofreu tanta pressão, de que eu não trouxe tudo, porque eu não sabia como é que estava, de que quem seria o próximo doutor seria esse goiaba, Cutícula de goiaba. esse incute, Gato. esse multigato, que fez o Sexy Education, Que é Que um é- ator preto. que era um ator preto, Sim. Que interpreta um homossexual. um homossexual. Então, tinha muito um pé atrás do que a audiência nerd iria falar em cima disso. Mas eles têm pé atrás sempre, porque, como eu já disse, todo mundo que assiste Doctor Who. Eles que é o Curupira, gente. Mas sempre eles sempre vão brigar. Eu não brigo muito, não. Eu sou do tipo da paz de. Vamos ver como é que É fica. melhor ter a série do que ficar sem Do que- ela. Exatamente. Parem de reclamar. Fiquem quietinhos no canto. Mas quando o Peter Capaldi foi escalado, foi um burburinho. Na época, tinha grupo de Facebook. E eu lembro do desespero do pessoal. Gente, é um velho! Aí ficava aquela coisa. Porque vinha-se tendo o Christopher, o David Tennant, o Matt Smith. E aí, quando chega no Peter, ele é mais velho. E aí o pessoal entrou em parafuso, falando, ele não vai dar conta de rolar, não vai dar conta de cair no chão, vai dar conta, como se fosse Matrix, né? Mas precisa Não, disso tudo? que doutor é esse que virou Não, né? e aí o cara destruiu na atuação dele. O Peter, ele entregou tudo, ele foi muito bom. Ele, quando ele entrou, o pessoal falava assim, eu vou Peter, mas ele saiu sendo chamado carinhosamente do tio Peter, porque todo mundo sofreu com a saída dele. É pesado Ele foi perder. Não, ele fez um negócio que foi muito...
é muito legal, foi muito interessante. Eu tô quase derrubando É que veio pra a frente, placa de pô. vocês. Veio pra frente da... Tá batendo na... Ah, sim. Mas ele fez um negócio genial, que eu tava falando em off, que eu ainda vou comprar, que eu acho lindo. É a chave de fenda do Dr. Who. Ah, mas ele é mecânico, que tem uma chave de fenda. Mas precisa consertar à tarde? Precisa consertar à tarde. Porque precisa defender alguma coisa, gente. Gente, a chave de... olha lá o outro brincando com... É quase isso aí, a chave sônica é quase o laser. É uma chave que ela passa ela vibra, é isso. E aí você olha aquela chave que vibra e ela faz tudo. É uma arma. É uma chave perivética. Ela é uma arma, na verdade, né? Ela faz tudo que for necessário fazer. Precisa destrancar uma porta, precisa mexer em alguma coisa a nível celular, molecular, atômico, vai funcionar. Precisar saber a temperatura, precisar saber mas para abrir quais parafuso, ela não funciona. Não, aí já não vai estar podendo. É muito além para ela. Mas ele chega num prédio, levanta ela, desce, aí ele olha assim, aqui tem 15 raças de alienígenas. Ela faz tudo, cara, ela faz tudo. E a chave de fenda, ela regenera junto com a tarde, sempre. Então, ela tem um lugarzinho lá, tipo um USB da chave de fenda. Eu não sei se é recarregável, mas ela fica lá. E aí ela muda também, o design da chave também muda. E teve... agora o Peter, ele fez o óculos supersônico, que era o substituto da... Então, coloca aqui na... a Judy. Não, mas a Judy tem. Ela tem a chave. Não, mas é o óculos, pessoal. É um clássico óculos de steampunk. Não, mas esse não é o sônico. Esse não é então não, esse não. Óculos. É um outro óculos. Ele é um óculos normal, um óculos escuro, normal, que ele pegou e fez dele... Olho Tututi. Não é Harry Potter, produção. Calma, produção, você contenha. Mas aí ele inova. Tem um dia que ele amplia uma guitarra, ele começa a solar uma guitarra, lutar com a galera com a guitarra, com som. É muito legal. Então ele entrega tudo. O doutor do Peter Capaldi foi muito bom. E aí anunciaram, gente, vai ser uma mulher agora. O povo enlouqueceu. Assim, se a gente for falar, levar em conta o tempo que a série está lá, é uma surpresa grande. Porque, nunca teve uma mulher nunca teve uma mulher atuando. Nunca teve a possibilidade. Como doutor, né? Sempre você pega, sempre foi doutor, sempre foi homem, ou mais velho ou mais novo. A idade nunca foi importante. Mas o sexo parecia ser muito importante pelo que a série transmitia. Mas aí, porque as coisas também, a época que começou, tinha muito essa característica, né? E aí, quando veio, o pessoal enlouqueceu. E ela trouxe, porque o doutor, ele é meio doidinho. Você vê que ele é uma pessoa perturbada. A Tata Werneck era um bom doutor, então. Nossa, maravilhosa, ela entrega tudo. Imagina, fica a dica do Werneck de doutora. A gente hoje está lançando umas ideias assim, potentes. Gente, seria legal. Nossa, ia ser surreal. Imagina, dá para fazer uma versão brasileira. A veia de comédia da Tatá. Nossa. Imagina. Não precisa nem ser a temporada inteira, não. A Tatá se transforma no nosso Dr. Who. E ela começa a ver alguns problemas históricos brasileiros. Eu voltaria em 2018. Eu voltaria em 1500. Acho que o primeiro problema... Começou lá! Vamos acertar algum problema? Vamos. Afunda uns barcos aí, tá tudo certo. Não, mas o primeiro que eu ia em 2018 tinha um problema recente. Um problema um pouquinho mais pra nós aqui. Gente, mas então, aí o doutor... Copa do Mundo, a gente tá falando. Copa do Mundo. Meu Deus, né? 7-1. Pô, então vamos mudar alguma coisa, vamos mudar até o Hexa. Mas quando a doutora tomou o lugar de... né, ela brinca ainda, mas agora eu sou doutora? Fica perdida, porque ela nunca foi mulher.
E ela interpreta essa doidura do doutor muito bem. E aí tem o charme dela, assim, que ela se permite ser biruta, sabe? E é um negócio... É muito legal e ela entrega muito no papel. O look, porque o doutor ele sempre tem um traje icônico. No caso do Mate era a gravata borboleta, do David era o terno, e cada um tem a sua característica visual bem marcada, né? Aquele estilo de roupa, ainda que mude as cores em algum episódio, é sempre aquele mesmo estilo. A gente tem o cachecol lá da primeira temporada, eu não lembro o nome do ator, que ficou muito marcado, esse cachecolzinho que dá pra ver no quadro do Futurama, saindo aí da cabine. Ele ficou muito característico de Doctor Who também. Até parece o cachecol da galera do Harry Potter. Eu tô colocando de lado por causa da iluminação, viu, gente? Dá pra vocês verem um cachecol. E aí, parece sim, mas parece. Na verdade... Tudo igual, gente. Parece cachecol tudo igual. Cachecol. É um pano comprido, assim, acabou o cachecol. Mas aí, eles sempre têm características, então a roupa dela também é diferente, é bem interessante o jeito que ela se veste. Dá pra ver ali, né, a roupa. Nessa miniatura, ela tá com um avental. Mas é um avental de consertar a tarde. Ela sempre tá em conserto. A tarde ela tá com aquela roupa de... É um doutor steampunk nesse caso. Tá totalmente steampunk. Para! Você achou que a gente não ia trazer um trailer pra você hoje? E trouxemos o trailer. O trailer que movimentou muita gente. Na minha opinião, pode ser o filme que vai ganhar o Oscar de melhor filme, melhor cenografia, visual, design de produção talvez, melhor atriz. E tem um detalhe, é um filme que fez com que a tinta rosa ficasse desaparecido no planeta Terra. Acabou rosa. Acabou pink, acabou rosé, acabou vinho, acabou tudo. Você já sabe qual é o filme e a gente está trazendo agora para vocês, porque semana que vem já estreia. A gente sempre mostra aqui o trailer na próxima semana, que vai estrear. E vocês ficarão agora com ele, nada mais, nada menos, com um filme que um Joe Cena do nada aparece no filme. Barbie! Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Ken. With the radio blast and goes cruising just as fast as she can now. Pensei em dormir aqui hoje. Por quê? Porque somos namorados. Pra fazer o quê? Isso eu não sei direito. Ok, garotas, vamos nessa! Tá fazendo o quê aqui? Eu vou com você. Você trouxe seus patins? Eu não saio de casa sem eles. Tem areia demais nessa praia pro seu caminhãozinho, Ken. Se eu não estivesse tão machucado, eu ia fazer você vazar dessa praia, Ken. Eu que te faço vazar, Ken. Pra fazer ele vazar, vai ter que passar por mim primeiro. Melhor ainda, eu faço vocês dois vazarem daqui rapidinho. Você tá duvidando? Ninguém vai fazer ninguém vazar. Vocês viram que não dá pra saber o que esperar desse filme. É um filme que vai ser bem controverso, eu acho, porque vai ter muita gente amando, muita gente odiando. A gente não sabe se o filme vai pra um lado mais comédia, mais pastelão, vai pegar um pontinho de coisa séria de bonequinha, de modelo. Uma coisa a gente sabe, a Barbie voa. Uma coisa a gente sabe, é a Margot. Ai, ô mulher. Mas vamos voltar pra conversa? Vamos! Mas aí eu tô ansiosa, porque quando vir o próximo doutor, eu quero ver o que vai ser. Icônico. Qual vai ser como vai ser a roupa dele, os trejeitos, porque é uma pessoa doida? Sim, perturbada? Bastante. Mas cada ator traz. E a gente é igual, né? Aqui tem 4 doutores em potencial. Vou trazer polêmica.
tivemos a doutora, que trouxe a Sim. primeira polêmica pra série. Sim. Polêmica assim, né? Que é uma coisa nova, ninguém sabia se poderia ser mulher ou não. Ah. Na série, é colocada em alguma evidência a sexualidade do doutor? Mais ou menos. É porque, como é sempre homem, então meio que já tá Não, mas tipo assim, teve algum interesse romântico? algum interesse romântico? Teve. A Rose, ela é a primeira da nova fase. Da nova fase. É. Gente, é tão triste. Se a gente levar em conta A gente chora. que estão trazendo um ator, que tem Sex Education, pode ser que talvez tenhamos um doutor, no Homossexual? mínimo, bissexual. Talvez. No mínimo, bissexual. Pode ser que sim. Mas E eu para quem reclamar disso, lembre-se, o doutor é alienígena. É um alienígena. Então foda-se a sua opinião. É isso. Ele é alienígena. Você é humano, então Você não tem que opinar. Não tem que opinar. Ó. Mas ele tem essa possibilidade. Lá no início, nessa primeira temporada, ele salva ela. Tem uns manequins que são alienígenas que pegam pessoas. São os manequins toscos. É tosco. O primeiro episódio, gente, é. Ai, vocês têm que colocar um trecho. Dá pra cobrir, produção? A produção vai tentar cobrir pra gente agora. Power Rangers tá aí até hoje com tosquice. O primeiro episódio da nova temporada, da nova fase, é simplesmente um monte de manequim de uma loja de departamento que pega as pessoas. E aí... Não, esse não é o pior. Peraí que eu vou contar um pior. Umbrella Academy bebeu a... Aí tem uma moça, essa moça trabalha na loja, a loja tá fechando, e ela tem que guardar alguma coisa no estoque. O estoque cheio de manequim. E aí a moça vai, quando ela tá lá, os manequins correndo atrás dela, aquela cena linda, aquela coisa, uma bosta. E aí, maravilhoso. E aí ela correndo, aí ela sente alguém puxando, ela começa a lutar, tá achando que é o manequim. Era o doutor, e ele ajuda ela, eles explodem a loja, é lindo, romântico, né? Explodem tudo. E aí... Ela vira companion. Ela vira companion. E aí, quando ela vira companion dele, companion é a galera que viaja com o doutor. Ele gosta de manter humanos perto. Porque os humanos trazem a ele uma coisinha boa, assim, de humanidade mesmo, sabe? De ruindade, não, bondade. Pera no chão, assim, não dá pra salvar, não precisa salvar todos. E aí ele sempre tem um humano, ou dois, ou três, às vezes, com ele. E essa galera, a primeira dessa nova fase, é a Rose. E ele se apaixona por ela. E ela se apaixona por ele. Só que aí acontece um monte de coisa, tem paradoxos que, se eles ficarem juntos, vai ter problema na linha do tempo. E aí a cena final, vocês podem pesquisar, o doutor e Rose. Vai ter uma cena dele chorando de um lado, o David Tennant chorando de um lado, a Rose do outro, uma parede no meio, porque eles estão em linhas paralelas, que eles não podem. Se eles ficarem juntos, vai quebrar o tempo, o universo vai ruir. Gente, é muito triste. Eu chorei litros, sério. E é porque você compra a ideia, né, gente? Se você assistir assim, com a cara do outro ali, você não vai, você vai ficar assim. Passando na tela e brincando com laser. Não dá. Você tem que assistir comprando a ideia, realmente entrando ali na brincadeira. Mas eles se envolvem romanticamente e dá a entender, a Marta, por exemplo, que vem depois da Rose, ela se apaixona por ele. E ela deixa de ser a companheira porque ela fala assim, tô gostando de você. Ele fica assim, mas é que a Rose deu ruim e tal. E assim, então eu vou embora dessa bagaça. E vai embora e deixa ele. Inclusive, o primeiro episódio dela é muito legal, porque ela trabalha no hospital e um alienígena rouba o hospital. Uma boa adição para o doutor, né? Tem uma enfermeira do lado. Os alienígenas roubam o hospital. Aí fica só um buraco no meio da cidade. Levam, eu não sei se é pra Lua que eles levam, ou pra Marte, sei lá, levam o hospital. E aí o oxigênio vai acabando. O doutor vem salva. É bem legal esse episódio. Mas, e aí... Gravado em Manaus. Vai dar ruim nos comentários. Vai dar ruim. Mas... Agora que caiu a ficha. Não, mas é sério, esse negócio do abraçar foi boa, mas foi pesado. Perdão, gente, a gente ama vocês.
Aqui a gente não pede perdão, não. A gente só vai mesmo. É ladeira abaixo. É triste. Mas já que a assim. gente tá nesse assunto assim, dos episódios, De brincadeira. pra uma pessoa que nunca assistiu, tá querendo começar, qual seria a sua indicação de episódio? Se a pessoa gostar de arte, é o episódio de Van Gogh. Então, Porque- Van Gogh. O episódio, eu não lembro dos títulos dos episódios, mas Eu pesquisei. Dr. Who, Shakespeare já apareceu. é o só título. colocar Van Gogh. Para quem não conhece, Van Gogh é só um dos maiores pintores de toda a história do mundo. Ele tinha depressão, ele consumia tinta, Uhum. porque ele queria ser feliz e as cores eram felizes, aí ele comia tinta, ele morreu. Na verdade, ele morreu de... Não foi só chumbo, né? Foi... acho que ele... É que a tinta olha. Acho que ele se... Não pode falar, né? A plataforma de A plataforma não deixa. Ele- YouTube. Ele foi de raça pra cima. Ele foi de isso. Isso! Ele foi de americana. Foi, subiu. Foi de E foi americana. muito... E foi muito novo. Ele foi muito novo. E ele tinha umas viagens, assim, surreais, umas coisas. Não, Ele nem era do bem chumbo doido. da tinta? Sim. Alguém fez um estudo aí falando que provavelmente a tinta levou ele à depressão profunda. E ele não era valorizado à sua época. Sim. Então, além de muitas obras... Ninguém é, verdade. E aí, depois, muitas obras dele se perderam. Muita coisa ele mesmo estragou. A própria série mostra ele pintando. Tinha uma pintura, ele não tinha um quadro novo, ele vinha e pintava em cima para fazer outra coisa. Então, ele sofria muito. E o ator que a série pegou, gente, é igual a Van Gogh. É igual. É o cara do, Ele era do ruivo. mundo, né? Nossa, cara. Essa referência pra pouco também. Nossa, cara. Nossa, cara, não. Enfim, gente, ignorem Matheus. Finge que não tá aqui. E as referências históricas são muito legais. E aí, no final, eles querem evitar que ele parta dessa para uma melhor. Então, o doutor pega ele, leva ele para a companion dele. Essa cena é famosíssima. Essa cena é famosíssima. A música ficou muito hypada na época, porque a companion ficou muito conhecida de todo mundo agora, da galera aqui, como a Nebulosa de Guardiões, que é a Karen Gillan, que ela faz muito material. Ela tem muito filme, muita série também, mas de nível assim tão alto que a gente conhece, só de fechou o olho, lembrou do rostinho. É a Nebulosa, né? Até porque Que ganhou pintado. Agora pintado, ganhou sobrancelha. Justamente. Mas ela tem outras coisas, ela tem Dando muito uma material. nebulosa, ganhou sobrancelha. e Sim, tal. tava triste. Mas foi bom. A gente discute no outro episódio, que a gente vai fazer episódio sobre isso também. Então tá Estamos bom. esperando alguém, episódio- alguém assistir. A convidada vai ser uma designer de sobrancelhas. A gente vai fazer esse episódio Vou falar enquanto sobre- fala sobre você. Muito bom. É uma boa. Mas, e aí a Karen tava com ele, ela ama Van Gogh e ela fica muito mal. Tem uma pintura dele que aos fundos tem uma igreja e tem uma janela. Sim. E aí a Amy e o doutor estão numa galeria, e ele fica olhando ali aquela imagem, e aí ele vê um monstro na janela. E aí ele viaja até a época de Van Gogh, e realmente existia um monstro dentro de uma igreja lá, e aí eles vão pegar esse monstro, quem ajuda eles é o próprio Van Gogh. E aí, por isso, no final, a Amy fica completamente sensibilizada, quer salvar a vida dele, pegam ele e levam no museu de Van Gogh. Não sei se é o museu inteiro ou uma ala do museu, não lembro. E aí, provavelmente. E aí levam ele vê, aí chamam um cara que é especialista em Van Gogh, e aí chegam nele assim, quem é Van Gogh? Fala aqui desse cara. Aí o especialista tá falando pro próprio Van Gogh, e aí ele fala com uma paixão, e fala dos quadros, e fala de tudo. E aí tem uma cena linda da cara do Van Gogh, assim, e os olhos dele marejando, e aquela coisa, a música tocando, é mágico. Quem não conhece arte, vê esse episódio, vai se apaixonar pelo Van Gogh. É legal, eles fazem isso aí tudo. Essa Tudo. cena bonita, pra deixar se matar no final, porque não pode mudar a história. Não pode mudar. Não, aí eles voltam, deixam ele no passado e voltam pro futuro para conferir se ele viveu a vida dele, né? Sim. E aí não, quando eles voltam, eles ficam arrasados, porque no final ele, né, foi de qualquer jeito. Tô pra cima. Arrasa pra cima de qualquer jeito. E aí, esse episódio é lindo pra quem gosta de arte. Acho que pra quem gosta de guerra, o episódio que o doutor o foge. Eu não lembro o episódio, eu sei que é de 2013. Mas pronto, que é- procurei, Dr. Who 2013. Quando ele foge, é muito bom.
É muito, muito bom o episódio. Na verdade, são vários episódios, se eu não me engano. Então, nesse caso, se a pessoa que gosta de um tema quiser assistir Tem, baseado... tem um ótimo, para quem gosta de ler, quem gosta de Agatha Christie, quem não conhece, ela é só uma das maiores escritoras de mistérios que já existiu Como é que é o no nome mundo. Aí ela tem várias, tem o Expresso, Expresso. tem, que é Expresso da maravilhoso. Manhã, ela tem... Ah, o filme É baseado no dela. tem O que acontece tudo numa sala, de um assassinato que assassina alguém numa casa, bom tudo também. numa sala. os elefantes nunca esquecem. Trabalho. Depois que você falou ali, eu tô lembrando, eu pensei Estados Unidos e Brasil, tô numa briga pra saber. Ai, não. Esquece isso, tá feio. Quem vai ganhar o jogo de vôlei entre Brasil e Estados Unidos? Justamente, Não vocês estão fazendo referências pesadas hoje, viu? Tô com vergonha. Minhas bolas que eu vou passar aí estavam tão lindas, hein? Nossa. Exato. Mas, eu até me perdi. Onde é que eu tava, gente? Eu fiquei abalada aqui. Então já vou aproveitar que você tá abalada, que eu vou deixar mais agora. E nesse clima de brincadeira. De brincadeira. Não, pera, eu lembrei. Era a indicação. Assistam um episódio que tem a Agatha Christie, porque na vida real ela sumiu por, acho que, não sei, 1 mês ou 3 meses, não lembro. Ela ficou desaparecida e quando acharam ela, ela não lembra. Ela nunca se lembrou. Ela morreu sem lembrar do que aconteceu nesse tempo que ela ficou desaparecida. Eu sei tudo isso. Ela foi participar de Doctor Who. O Doctor pegou ela, levou ela pro futuro. Ele ficou enfrentando, ela tem um livro. Só que o que acontece? Quando eles foram levar ela de volta pro passado, a máquina que tem vida própria não quis colocar ela no mesmo tempo. Colocou num tempo depois. Não, a série explica que precisou ser apagada, porque ela tava birutinha e aí teve que apagar a memória dela e ela não lembrou da viagem no tempo, não lembrou de tudo. Mas ela veio assim, que inspiração legal. Ela escreveu os livros dela de mistério, baseados no que ela viu com o doutor. Entendeu? É super legal. Produção, roda pra nós a vinhetinha, aquela lá. Vinhetinha. Ai, que legal. Aqui é assim. Que interessante. A gente não avisa. A gente que não coisa avisa. boa. Temos um quiz. Deixa eu ajustar. Ajusta a câmera aí. É só você na tela. É só ela na tela. É só ela na tela. Aí eu não posso confiar em vocês. Vocês fazem figurinha da cara da gente. Eu esqueci disso. Você não escolhe o número. É um dado que você vai escolher. É um dado. Hoje a gente trouxe o dado digital. Eu quero qualquer. Aqui. É um app de dados. Dados. Você vai rolar um D20. É só clicar no D20. 12. 12? Número 12. Isso. A pergunta é: qual é o nome da atriz que interpreta essa é fácil. a companion Essa é fácil. Clara Oswald? Jenna Coleman. Pode? A produção pode confirmar lá? Por favor. Clara é só uma das companions mais importantes da história do Doutor. Certíssima resposta. Essa foi Mais fácil. uma pergunta. Olha o D20. 20. 20. Quem é o ator que interpreta o... Peraí que eu tô lendo aqui, pra mim tá branca a letra. O icônico vilão Dalek Davros. Eu não vou lembrar o nome Temos dele. 3 opções, que na sequência aí é o Julian Black, o Terry Molloy também e o Nicholas Briggs. Certeza que é um Deixa eu dos contar três. uma curiosidade sobre o Dalek. O Dalek é esse monstrinho aqui, ó. Me empresta aqui, deixa eu mostrar na câmera. Não, o da caixinha, é a miniatura. O Dalek, ele é uma raça alienígena. Eles são uma raça, eles parecem uns polvos. São polvos inteligentes. Aqui dá luz. Aí. Mas aqui dá pra ver melhor. Esse bichinho aqui. Eles são. O nome deles é Daleks. E eles fizeram essa armadura porque tem um cara. Eu não sei qual é a espécie dele, ele não é Dalek, mas ele é o chefe dos Daleks. Eles constroem essa armadura e eles querem matar todo mundo. É tanto que eles mal conversam. A frase deles é exterminate, exterminate. Ele vai matando todo mundo. E eles são muito letais. E são os piores inimigos do Doutor. Por isso a importância deles para a série. Exatamente. Eles são muito importantes. Para nós é parar de enrolação. Não, eu tô contando. Me chamaram aqui para me falar sobre o Dr. Who. Tô falando. Não, mas nós queremos caos. Foi que interpretou. Gente, eu não faço ideia do nome dele. Eu não faço ideia do nome dele. Não sei, eu vou chutar. Você tá no lucro que tem opções.
Eu vou chutar. Eu não sei. Qual o nome que parece familiar? Todos. Eu tô assim, mas eu fui por aí. Mas... Julian Black, Julian Black. Terry Malloy ou Nicholas Briggs? Eu vou de B, mas eu... Grande B. Terry Malloy? Terry Malloy, vamos ver. Vamos lá. Errou! Errou! Esse eu não sabia, E é disso que a gente gente. gosta, de erros. Esse eu não sabia. Esse eu não sabia, faz ideia. Vamos lá. Temos 3 perguntas. São 5. 2. Qual o nome da nave espacial temporal utilizada pelo Dr. Letra A. Pergunta Tardes. Tá molezinha. Tardes. Acertou, Isso aí é... Sem graça. Vamos lá. Mais uma. 4. 4. Qual o nome do inimigo mais recorrente do Doutor? Tarde. Não, é porque é difícil. Eu acho que a resposta vai ser Dalek. Mas é porque o Cyberman, você já viu o efeito dos primeiros. Era horrível, parecia boneco de lata. Era muito ruim. É bom. E o Cyberman é bem recorrente e os Angels também. Vocês vão ver imagens na internet. São anjos lamentadores, né, na tradução. Eles são anjos que ficam com a mãozinha assim, estátuas. Aí você pisca, aí o anjo está mais perto. Aí você pisca. Episódio disso. Eles sugam sua energia temporal. Eles sugam. Nossa. Eu vi isso no TikTok. Eles sugam a energia temporal. Aí eles roubam sua vida no presente e te mandam para um passado. E aí tem muitos episódios sobre eles. Aí eu acho que vai ser o Dalek. Eu acho que vai ser a letra B. E a resposta está? Correta. Corretíssima. Foram 4? 4. Essa é a última. 9. Quem é a companion que se tornou uma rainha no futuro? Eu. Opções. Rainha no Clara futuro? Oswald, Não lembro. River Song ou Martha Jones? A River é a mulher do doutor. É a única pessoa que sabe o nome dele. Ela é filha da Amy, que é a nebulosa. Ela é a filha da Amy do Rory. Detalhe, o Rory, ele ficou preso no passado. E aí, ele teve a mão operada por alienígenas. Eu nem lembro mais como é que aconteceu isso. Tem tanto tempo que eu assisti. E aí, ele fica com a mão mecânica. E ele tem que ficar escondido por 5.000 anos. Porque ele não tinha como voltar no tempo. Avançar, né, para o futuro. Ele fica 5.000 anos escondido para poder reencontrar a Amy. E aí eles se casam depois. E engraçado que ele é o garoto que esperou e ela é a garota que esperou. Ela encontrou com o doutor, ela tinha 9 anos. Aí ele falou que ia levar ela para uma viagem no espaço. Ela fez a mala e ficou sentada e ele não veio. E ela é conhecida no universo ruviano, né, como a garota que esperou. E aí eles tiveram uma filha que a princípio se chamava Mel, né, Melody. E aí depois ela virou a River. Do Christian. E aí ela... Só que ela, por ter sido concebida na Tardes, ela é metade Senhora do Tempo. Então ela também regenera. E aí ela vira River, depois ela regenera, né? Não é mais a Mel, vira River. E se casa com o doutor. É isso, ela é a única que sabe o nome do doutor. E essa não é a pergunta. A pergunta é... Quem é a rainha? É a companion que se tornou uma A Marta eu acho que não é. Gente, eu não lembro. É muita coisa, muito episódio. E a gente nem falou dos spin-offs todos, né? Cerca de 30 episódios. Tem muita coisa. E eu sei que eu assisti a maioria, mas tem muito tempo que eu assisti as primeiras temporadas, mais de 10 anos. Então, tem coisa... A Beyoncé, eu vou chutar no A. Eu acho que a Clara... Porque a Clara, ela entra... Ela se joga na linha do tempo do doutor e é como se ela se despedaçasse. Então, vai ter partes da Clara, vão ser outras pessoas com a cara da Clara em várias temporadas espalhadas pela vida do doutor, de alguma maneira. Não sei, eu acho que é a Clara. Produção, qual é a resposta, produção? A River! Não lembro, viu? Não lembro. Produção, pode tirar, pode voltar pra cá, pra nós. Eu mais errei do que acertei, foi? Não, mas acertei que 3-2. Ufa, que eu ia passar essa vergonha, né? Eu estou atrás. Não, eu acho que eu fui o pior. Não, eu fui o pior.
Não, Sério? eu acertei 2. Eu acertei uma. Eu errei Garrett the Rivia. Ah, a gente deixou isso como errado? Deu trocado Não, pro seu Rogério, Pruxu. Mas você teve a ajuda Da produção. da produção que te deu o nome traduzido. Posso falar dos spin-offs? Nós vamos fazer o seguinte, Ah. porque a gente já passou de 1 hora de programa. Sério? Gente, mas eu não falei nada de Doctor Who ainda. Tem tanta coisa pra falar. Nossa, Como a gente já uma sabe coisa. que pode ser que no final do ano volte, A gente Um tem um novo especial doutor? pra falar. temos mais um tema, mas a gente deve voltar antes. Assim que a gente assistir alguma favor. coisa, pelo menos a última Assista. temporada. Gente, Doctor Who tem. A gente não falou um negócio muito legal. Doctor Who inspirou uma galera, uns adolescentes doidos aí, fizeram uma banda. Sim. A banda acabou em 2014, que se chama Circuito Camaleão, né? Em inglês, a tradução é Circuito Camaleão. E eles têm muitas músicas que são baseadas na história de Doctor Who. Então, se você quiser música, Tem também. Doctor Who tem música, tem livro, tem quadrinhos, tem muita coisa. Gente, vocês têm noção que tem aliança de Doctor Who? Tem aliança tem muita coisa, porque, como eu disse, é cultural. Então tem gente que respira Doctor Who, que é fascinado, e aí tem todo um comércio voltado para esse assim lado. como Harry Potter. Assim como Harry Potter. Para a galera britânica, Doctor Who produz. Tem muita venda também nesse sentido, tem muita coisa. Agora, eu posso indicar mais um episódio? Na verdade, eu vou falar de mais 2. Tem um que se chama Vamos Matar Hitler, que é uma loucura. Que é Vamos Matar censurado, porque não pode falar isso não. Vamos. Esse Hitler. YouTube, Não, Hitler também não pode. Não? Não, é Vamos matar. Vamos arrastar pra cima o cara do bigodinho. Sem guarda-chuva. Ficou bom? Vamos deixar claro de qual bigode estamos falando. Não é o legal. Não é o do pinguim. Não é o legal. Vamos dar de arrasta pra cima no Big Brother. 1884. Essa referência ficou muito boa. Parabéns. Mas tem esse episódio e tem um episódio que é mais recente, que já é com a Judy, que eu chorei muito. Eu fiquei revendo no YouTube a cena com o garoto tá ali dizendo que não. Aposto que não chora vendo Harry Potter. Chora. Ele chora na música de Gêmeos. Tá vendo? Não. Mas esse episódio é muito pesado, porque fala de racismo. É o episódio com a Rosa Parks. Gente, já vi no TikTok também. A Rosa sendo presa ao som da Andra Day cantando Rise Up. I'll rise up. Rise up. Gente, é muito lindo. Porque, para quem não sabe, quem foi Rosa foi só um ícone da história da libertação dos direitos, né, da luta pelos direitos. Ali ela era amicíssima do Martin Luther King. Então, ela traz um peso para a história muito grande. Ela simplesmente não quis levantar no assento do ônibus. E aí aquilo ali foi o start para rebeliões. Porque, para quem não sabe, nos ônibus, nos Estados Unidos e em outros lugares também, mas no caso dela, nos Estados Unidos, os ônibus eram divididos. A parte da frente era para os brancos, o meio para os pardos ou para os negros, se não tivesse ninguém sentado. Se alguém chegasse, se você estivesse no lugar do pardo, você tinha que levantar, ir embora e o branco sentar. Estudem história. Apartheid está aí. Sim. Todo mundo deu crise retrata isso também. Sim. E aí, no fundo... Resquícios do apartheid. E olha que todo mundo odeia crise recente. 1980. E aí, o pessoal tinha que sentar no fundo. E aí podia estar lotado, mas eles tinham que ficar recuados no fundo. E a Rosa, ela estava no ônibus e ela sentou no lugar e mandaram ela levantar. Ela não quis levantar. E aí o ônibus foi parado, chamaram a polícia e ela foi presa. E a partir da prisão dela, houve um start para a manifestação de negros de todo o país. Eles não podiam sentar em lanchonetes, tinham lanchonetes que eles não podiam entrar. Algumas que podiam, eles tinham o lado deles para ficar. Então, foi pelo fim da segregação. E o peso histórico disso foi bem retratado no episódio. Então, claro que a gente tem a parte ficcional para que o doutor possa agir, né? Porque do nada tinha um cara que queria mudar a linha do tempo, então ele queria impedir a Rosa de ser presa. Então, ele dá folga para o motorista do ônibus, ele impede algumas pessoas de entrarem no ônibus.
E aí, no final, tem que ficar a doutora e mais 2 acompanhantes lá, ficar sentados, porque se eles levantarem, podem causar... ela vai ter onde sentar. A pessoa que entrou vai ter onde sentar. Então, a Rosa não vai precisar levantar. E aí, eles ficam sentados e assistem. E eles têm que fazer acontecer. Eles têm que fazer acontecer a história. A linha do tempo não E pode aí, ser alterada. para quem gosta de história, para quem quer entender essa história, é emocionante, gente. O momento Sim. que ela é presa é surreal. Olha, eu tô arrepiada só de falar. É um episódio muito bonito, é um episódio recente. Para quem quiser assistir, conhecer um pouco de Doctor Who, tem essa possibilidade de assistir episódios à parte, Sim. porque nem todos são exatamente interligados. Claro que você perde referências, mas dá para entender. E é até bom você indicar principalmente a última temporada, porque é mais recente. É E mais fácil recente, de sim. É mais fácil, É mais fácil de encontrar. achar. Tem muita coisa que ficou, que a gente não tem acesso porque não tem disponível em nenhuma plataforma. Algumas coisas estão só em alguns sites piratas. Outras coisas tem só em qualidade muito ruim, ou só em inglês. No meu caso, eu não falo inglês. Então, né? Não dá, não consigo. E na época que eu estava muito viciada no Doctor Who, foi mais em 2014, por aí, eu saindo episódios, eu assistia ao vivo, o lançamento do episódio ao vivo na TV de Londres, pelo site. Eu não entendia nada, porque eu não falo inglês. Mas eu via. Então, já me ajudava bastante. Sim. E aí, eu ficava esperando meses para eu conseguir assistir traduzido. Mas era muito bom. E eu assistia porque eu não conseguia esperar para ver a temporada nova. Mas, enfim, Doctor Who é um universo muito grande, não dá para falar tudo. E a gente já tá aqui há mais de 1 hora Nossa, conversando. tem e a gente muita não coisa. fala quase Não, nada. Doctor Who tem uma série chamada Doctor Who Confidencial, que é uma série só do making of da Eu acho produção. que essa que eu vou assistir. É adoro muito sua making cara. of. É muito sua cara. E eu não assisti, eu assisti trechos muito pequenos, tem, se eu não me engano, 5 temporadas. E retratam o making of desde o início da nova temporada. É bem legal, eu vi alguns trechinhos na internet. E, bom, vocês têm que assistir pra vocês entenderem a loucura e a viagem que é. Gente, vocês dois têm que assistir, vocês me devem isso. Tá bom? É um compromisso fechado de que vamos assistir Doctor Beleza. Who. Vou voltar aqui em novembro, no aniversário de Não, 60 anos. Antes a gente deve abrir, porque a gente vai assistir. Depois que a gente assistir, a gente faz outro especial, a gente Perfeito. entendendo. Perfeito. Trazendo mais informação para vocês. Bem mais informações. Falar das coisas que vocês acharem legais. Fazer nossa indicação de episódios. Muito bom. Eu não posso fazer igual que com The Big Bang Theory, assistir por uma semana. Que vício, hein? Eu não assisti tudo até hoje. Dos meus. Eu sentei uma semana. Aí eu gosto de fazer isso, É só mas 20 minutos por episódio. é curtinho mesmo. Uhum. Você assistiu Sheldon? Tô assistindo. É boa. É muito boa. Eu não lembro o nome dele, ele é muito bom. Ele é incrível. Ele é. É outra que a gente vai falar desse universo Tem, também. sim. Tem muitas séries. Tem muita coisa para se falar. Sim. Estamos terminamos hoje o primeiro mês de Loot Central. Primeiro mês. O neném tá começando a balbuciar alguma coisa. Ai, meu Deus. Que orgulho de vocês, gente. Ainda temos alguma coisa para melhorar? Temos coisa para fazer? Temos. Vamos mas trazer tá ótimo. temas que vão sair um pouco do universo 100% nerd? Sim. Ó, Todo mundo deu crise a um desse. Tem muita coisa Que pra Eu gente a patroa. conversar. eu ia falar Eu Patroa as Crianças, que é Eu amo muito os bom. meninos. Meu tio chama Eu amo os meninos. Chaves, vocês têm que falar de Chaves. Chaves é um tema El assim, Chavo controverso del por conta, se a gente for falar principalmente dos bastidores. Os bastidores são terríveis. Mas aí, Mas Chaves é legal. mas Chapolin isso aí a gente também. vem falar de Chaves. Quem podia esperar para Chaves quando tiver uma comemoração de Chaves, né? Deve Vocês ser. sabiam que o Carlos Villagrán me segue no Instagram? O Kiko, gente. Isso aí eu não falei na apresentação. O Kiko me segue. Não, eu não sabia, né? Eu acho que é porque uma vez o Rick Bonadio abriu a live dele. Eu lembro dessa sua live. Abriu lá pra cantores. E aí eu fui pedir pra participar. E aí ele me chamou. E eu cantei com ele e tal. Que dia, meus caros, que dia. Eu tava tão emocionada que eu não consegui cantar direito. Mas Rick tá bom. Bonadil, Carlos Villagrán. E aí a Tatá comentou. Foi um negócio muito legal. Já trocou palavras com Tata Werneck. E aí eu acho que nesse dia ele me seguiu, mas como foi um fluxo de gente muito grande no meu Instagram, eu não vi. E aí um dia meu irmão
tava, sei lá, foi procurar alguma coisa no perfil do Carlos, e aí E apareceu foi lá olhar Amigos em seguidores. comum. Foi olhar seguidores. E aí tava minha cara lá, ele falou, como assim ele segue ela? E o pior, eu não seguia de volta. Aí ele falou comigo assim, vai lá agora e segue. E o medo, porque eu falei assim, mas vai aparecer lá, seguiu você? E aí ele vai falar assim, mas por que eu segui essa menina? Aí eu vou deixar de seguir. Mas não deixou não, tá lá até hoje. Quer dizer, não tinha deixado até então. Isso a gente não tinha falado na apresentação. Eu tenho um orgulho de, gente, Carlos Que Lagran me isso? segue no Instagram. Isso é incrível. Produção, vou te pedir pra você fechar na câmera de Ju, que agora ela vai dar as palavras finais dela. Já? Peraí, Passou deixa eu tão rápido. reconsertar a câmera. Olha, gente, eu tô destruindo o cenário. Ah, Não, ali, ó, ele que tá puxando. Ele tá puxando. Puxa pra trás um pouquinho, Matheus. O A cadeira. É Ele levantou a cadeira. isto, Isso. garoto. Ju, as considerações finais. As considerações são, vocês são maravilhosos. Fazem Obrigado. piadas pesadas que eu acho que vocês vão ser processados. Boa sorte. Já contratem um advogado já, tá? Só um conselho que eu deixo pra vocês. Ai, gente, foi muito bom participar. Eu não vi passando tempo, de verdade. Não vi passando tempo. Assistam Dr. Who, você que tá assistindo a gente, assistam Dr. Who. É muito bom. A produção vai assistir, nem que seja à força. A hora que desligar aí a gente conversa. E eu quero voltar, porque eu não falei nem 1/3 dos episódios que existem de Dr. Who. Tem muita coisa, muito material, tem muito produto, tem muita série, tem um spin-off, tem vários spin-offs, inclusive alguns eu não assisti. Assisti um, eu assisti ele todo. A atriz principal partiu dessa para melhor. E foi muito triste, arrasa pra cima. Foi muito triste, então a série acabou, né? Que tinha o K9, que foi um cachorro robô que o doutor fez para ela lá na época que ela era uma acompanhante, uma companion da primeira fase, lá do início de Dr. Who. E aí ela estava já mais velha e fez uma série que chama-se As Aventuras de Sarah Jane. E era muito legal porque ela tinha os contatos, né? Com o doutor e ela sabia dos monstros alienígenas, e ela combatia o crime e tal. Era muito boa a série. E existem outras que vieram de Dr. Who que são muito interessantes também. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Chegamos ao desfecho. É isso, fomos. Fechamos o primeiro mês. Fechamos o primeiro mês. Feliz Vamos mêsversário! Ê, tem bolo. Qual o tema das fotos? Vamos entrar na nossa tardes. Vamos. Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou. Hoje a gente não acompanhou os comentários por motivos que a gente explicou semana passada. Nesse exato momento eu estou em São Paulo. Eu estou em casa jogando. Eu provavelmente estou em live. Não, você falou que ia acompanhar o chat. Em live. Em live. Vou acompanhar o chat em live. E nesse momento eu estou na frente, provavelmente do telefone assistindo, ou da TV, não sei, assistindo. Terça-feira, 8 horas da noite. Vou estar em show, tá? Então, não existiria uma conjuntura melhor se não fosse essa. Exatamente. Ju, obrigado por ter vindo, foi maravilhoso. Eu agradeço muito o convite e na parte 2 a escolha do tema foi maravilhosa. Mesmo. Obrigada. A ideia é ir melhorando o cenário, melhorando tudo. Mas tá lindo, isso, gente. Eu adorei esse painel de vocês aqui. Mas pra gente Ficou melhorar muito lindo. A nossa cenografia, a gente precisa da participação do público em casa. Apoiem, gente, pelo amor de Deus. Tá aí. Um conteúdo bom desse. R$5 já tá ajudando nós muito. Eita, como apoia. Eita, como apoia. E a gente se vê no próximo episódio, semana que vem, ao vivo. Ao vivo às 8 horas, sem atrasos, que eu já me atrasei. E você volta para a sua dose semanal na Lute Central. Sua dose semanal de cultura pop. É isso que isso é isso aí. E eu vejo vocês no Piqui com Doce de Leite. Tchau! Tchau!